Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver as atividades de Álgebra 2 da semana 2, tá bom? Uma atividade simples com 4 questões, sendo a terceira questão a questão um pouco mais complexa. Então vamos lá, sem perder muito tempo, bora para as resoluções. Então pessoal, vamos resolver agora as atividades, na verdade a atividade semanal 2, as questões propostas. Nessa atividade dessa semana, foram disponibilizadas 4 questões, dentre elas as 2 primeiras baseadas nesse grupo aqui, ó. A afirmativa era que G é um conjunto com esses 2 números, e a primeira questão pede para provar se G ele é um grupo dotado da operação de multiplicação, e a segunda questão pede para provar se G é um grupo dotado da operação de adição. Então o que é que a gente pode afirmar? É que a gente vai buscar identificar se G é um grupo com as 2 operações usuais que a gente utiliza, né? Se G é um grupo utilizando a multiplicação, tá? Então essa é a notação de G sendo um grupo com a multiplicação. E também se G é um grupo utilizando a adição, certo? Então a gente tem aí 2 possibilidades. A gente pode ter G sendo um grupo, sabendo que G é esse conjunto com apenas 2 elementos. A gente pode procurar se G é grupo utilizando a multiplicação e se G é grupo utilizando a adição. Essas 2 primeiras questões, como a gente pode ver na ficha, elas informam algo que é interessante para quem está com dúvida de como funcionam os grupos. Seguinte, um grupo, né, nada mais é do que um conjunto de elementos que segue determinadas regras. Nos vídeos das semanas anteriores, vocês podem ver que para se confirmar que um conjunto é um grupo, ele precisa ser justificada 5 características. 2 fundamentais, as primeiras características, né, as fundamentais, é que o grupo ele é um grupo não vazio, né, que ele tem elementos, e a segunda é que ele obedece à regra do fechamento. Então, se eu operar qualquer elemento dentre os elementos desse grupo, o resultado dessa operação ela precisa estar dentro desse conjunto, né? Essas 2 são as propriedades fundamentais. Mas tem 3 propriedades que são as consequentes, que a gente pode provar depois, que é a da associatividade, o elemento neutro e o elemento inverso. A gente vai calcular algumas delas aqui, na verdade as 3, para justificar que é grupo. Quando não for grupo, se apenas uma das características não for justificada, então a gente já tem que não é um grupo, certo? Então vamos lá, vamos começar pela multiplicação, que é a primeira questão. A primeira questão pede para a gente verificar se isso aqui é um grupo, tá? Sabendo que esse é o conjunto que a gente tem, G é esse conjunto aqui. É interessante destacar também que um grupo, ele pode ser formado de um conjunto com números finitos, ou seja, com números que a gente consegue contar e consegue provar um a um se eles obedecem às características, ou um grupo ele pode ser formado por um conjunto de números infinitos. A gente vai tratar com isso mais tarde, mas aí tem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números reais, os inteiros, os racionais. Existem alguns grupos formados com esse conjunto de números que a gente tem infinitos termos, tá? Então as formas de justificar são diferentes. Tanto para justificar se é grupo, são diferentes quando ele tem termos finitos e quando tem infinitos termos, porque para infinitos termos a gente precisa justificar para todos os termos, a gente não pode pegar só 2 elementos, tá, de cada grupo. Mas enfim, vamos resolver essa aqui que a quantidade de termos é finito, só tem 2 termos. Então a gente pode justificar termo a termo. O que é que vai acontecer aqui? Primeiro, a primeira questão, utilizando a multiplicação, o que é que a gente vai procurar? Primeiro a gente vai ver, consegue provar, né, pelas características fundamentais, já vou colocar aqui, ó. Pela primeira fundamental, é um grupo não vazio, tá? É não vazio. Deixa eu ver se o tamanho da letra tá bom aí para vocês identificarem. Dá para identificar. É não vazio porque a gente tem 2 elementos. E pela segunda característica, ele obedece à regra do fechamento, né? Obedece, vou colocar aqui, ó. Fechamento é ok. Por que o fechamento é ok, ó? Ok e ok. Por que o fechamento é ok? Porque eu tenho esses 2 elementos. E aí, tendo 1 e menos 1, a gente sabe que a ordem do produto, lembrando que eu estou tratando de produto na primeira questão, a ordem do produto não altera o resultado. Então, eu tenho menos 1 vezes 1, resultado menos 1, 1
vezes menos 1, o resultado. Lembrando que isso aqui sempre é bom estar em parênteses, né? Resultado menos 1. E veja, eu operando esses dois elementos, eu tenho um resultado que o resultado ele permanece dentro do conjunto, tá? Então, a ordem do a regra do fechamento está ok. Operando todos os elementos que eu tenho dentro desse conjunto, eu tenho um elemento que também está dentro do conjunto. Então, essas duas propriedades fundamentais, elas estão bem satisfeitas, né? Vamos agora para as três propriedades que a gente sempre utiliza, as três propriedades finais para provar que é grupo. A primeira é a da associatividade. Então, quando eu vou utilizar a propriedade da associatividade, eu tenho que ter, em via de regra, eu tenho que ter algo desse tipo aqui, ó. A que multiplica B, que multiplica C, nesse caso é multiplicação, certo? A operação aqui é a multiplicação usual. Tem que ser igual a A, que opera com B, que opera com C, que nesse caso a operação é uma multiplicação, né? Vê o que vai acontecer. Vamos chamar A e B, a gente poderia fazer só com as letras, tá? E a gente teria aqui no final, já que o resultado obedece à associatividade, porque como eu estou operando, ó, é uma multiplicação, então A vezes B vezes C, né? Poderia tirar o parênteses que não prejudica nada, ficaria também A vezes B vezes C. Só por aí eu já provava que obedece à associatividade. Mas eu poderia também trocar A e B pelos elementos que eu tenho, certo? Por menos 1 e 1, poderia colocar menos 1 e 1 aqui no lugar de A e B, e a gente teria que menos 1 vezes 1, eu ia ter aqui, de qualquer forma, independente de quem fosse os termos substituídos, eu ia ter o resultado menos 1 da multiplicação vezes C. E aqui também eu ia ter menos 1 vezes C. Ou, se eu desse um valor para A e para C, sobraria B no final. Enfim, o importante de provar aqui é que a associatividade ela funciona. Do jeito que eu desenvolvi um lado, eu vou desenvolver o outro. Então, a associatividade, ok. Segunda característica interessante de se provar é a do elemento neutro. A característica do elemento neutro, ela pede que a gente prove que se eu pegar qualquer termo desse aqui, qualquer termo desse, e operar com um elemento neutro, que a gente vai descobrir quem o resultado seja igual ao próprio elemento inicial que a gente multiplicou. Então vamos parar para pensar. Sempre a gente sabe que aqui a gente não precisava nem provar, né? Provar, eu digo algebricamente, a gente não precisava, porque a gente sabe que na operação da multiplicação, quando a gente tem um grupo que ele se dispõe da operação usual da multiplicação, o elemento neutro na multiplicação é quem? Todo mundo sabe que é o número 1, tá? O número que a gente multiplica por qualquer valor e esse valor não se modifica é o número 1. Então a gente já tem que o número 1 faz parte desse conjunto. Para não perder tempo, a gente poderia dar ok. Ok aqui na associatividade, ok aqui no elemento neutro, mas a gente também poderia provar. Como é que a gente prova? Muito simples também. Ó, essa operação que eu estou utilizando aqui não é a multiplicação que eu estou querendo provar primeiro? Então eu teria que A, substituindo essa operação, multiplicação por E, igual a A. E aí eu quero descobrir quem é o elemento neutro, né? Então o meu elemento neutro ele é igual a esse A que está multiplicando, passa dividindo. Logo, igual a 1. E mais uma vez a gente dá uma olhada aqui, ó, que esse elemento 1 ele faz parte do conjunto, certo? Fazendo parte do conjunto, obedece a minha regra. E a terceira característica, que é o elemento inverso, como é que a gente pode justificar ela? Como a gente está se tratando de uma multiplicação, a gente tem que obter esse seguinte valor aqui, ó, o A operado com um determinado inverso, que eu vou chamar de A', tá? É o inverso de A, tem que ser igual ao elemento neutro. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o elemento neutro, eu sei o valor, que é 1, certo? Eu poderia provar algebricamente e poderia provar utilizando os dois elementos, substituindo A pelos dois elementos, certo? Vamos provar pelos dois elementos agora, para a gente ver que quando a gente tem um conjunto finito, que a gente tem a oportunidade de utilizar número por número, a gente pode fazer um por um. Vamos tentar desse jeito agora. No lugar de A, eu vou utilizar o 1 e vou utilizar para um B o menos 1, tá? Então, ó, no lugar de A eu vou utilizar 1. Então vai ser 1 operado com a linha que é o inverso. Vou permanecer essa linha aqui, que eu não sei quem é o inverso ainda. Elemento neutro, 1.
Agora eu tenho que esse operado aqui é uma multiplicação. Então a gente vai trocar. Vai ficar o operado. Quem é a operação? A multiplicação usual. A linha igual a 1. Como a gente já viu, passa dividindo. O a linha é igual a o próprio 1. Do mesmo jeito, se eu quisesse justificar para um B, ó, ou para um determinado B, operado com B', teria que ser igual ao elemento neutro, certo? E aí o que é que eu faria? Para o B, que é menos 1, eu teria menos 1 operado com B', que é o inverso, que eu ainda não sei, elemento neutro desse conjunto a gente já viu que é o número 1. Como é que eu ia ficar? Eu ia ficar com essa operação, a gente sabe que é uma multiplicação usual, então B'1. E aí agora eu teria só que passar para lá dividindo, né? Então eu ficaria com B' igual a 1 dividido por menos 1. E a gente teria que o resultado disso aí, B igual B', né? O inverso seria menos 1. Então o que é que a gente tem? Ao pegar qualquer termo, se a gente utilizar o termo 1, o inverso dele é o próprio 1 que está aqui, nesse elemento. Se a gente pegar o termo menos 1, o inverso dele é o próprio menos 1, que está aqui também, é esse elemento, tá? Então todos os dois estão dentro do conjunto, portanto obedece também à regra do elemento inverso. Beleza, provamos que o conjunto G, dotado da operação de multiplicação, é um grupo. Agora vamos provar que ele, dotado da operação de adição, é grupo, certo? Vamos provar que utilizando a operação de adição é grupo, ou não, ou a gente pode provar que não é grupo. Primeiro de tudo, vamos ver as duas propriedades fundamentais, tá? As propriedades fundamentais, elas me indicam que o quê? Me indicam que não é um conjunto vazio, portanto essa ele obedece, tá ok, tá? Tenho dois elementos, não é um conjunto vazio, tá ok. Segundo a regra do fechamento, se eu operar os elementos que estão dentro desse grupo, eu tenho um novo elemento que também está dentro desse grupo. É verdade? Não. Pela segunda propriedade fundamental, a gente já pode parar. Já para por aqui. Porque, veja só, eu não estou pedindo que isso aqui, né, provar que isso aqui seja um grupo, e o conjunto G é esse conjunto. Então, o primeiro exemplo que eu teria é, vamos operar, e aí não importa a ordem, mais uma vez, a gente vai operar, ó, menos 1, operação usual, mais 1, operando esse elemento com esse. Agora vamos ao contrário, 1 mais o elemento de cá, menos 1. Veja o que vai acontecer, menos 1 mais 1, 0, 1 mais ou menos, né? Sinal negativo, 1 menos 1, 0. E veja o que aconteceu aqui, ó. Nessa operação usual, já apareceu um elemento que não faz parte desse conjunto. Então, quando eu opero dois elementos desse conjunto, está vindo um terceiro elemento que não faz parte do conjunto. Se não faz parte, não é um grupo. Então eu não precisaria nem provar as outras características, né? Teria aí a associatividade, teria também o elemento neutro e o elemento inverso, que teoricamente iriam falhar também, em algum momento iria falhar. Principalmente o elemento neutro, né? O elemento neutro acho que não iria dar certo. Mas a gente, pela regra do fechamento, já prova que não é grupo, tá bom? Então vamos para a terceira questão. Então, galera, vamos direto para a terceira questão, tá? Na terceira questão, que foi a questão mais complicada da semana, eu acredito, ele fala o seguinte. Na questão, essa operação aqui, ela tem um símbolo de coraçãozinho, tá? Eu substituí, coloquei só o asterístico comum, mas não tem problema nenhum, significa operação. Então, ele fala que considere G como... Considere isso aqui um grupo, né? Dotado de G, um conjunto com a operação, que a operação a gente não sabe que operação é essa, mas ele só fala que, sabendo que isso é um grupo e x e y pertencem a G, os simétricos de x e de y, os inversos, também pertencem a G. E pede para a gente justificar que x operado com y, o inverso disso é igual ao inverso de x operado com o inverso de y, certo? No desenvolvimento da questão, a gente vai ver um detalhezinho aí que provavelmente houve um erro nessa questão, mas vai dar para vocês entenderem o que é que está acontecendo. Vamos lá. Primeiro, o que é que a gente tem que ter em mente, né? São dois raciocínios que a gente tem que ter para poder sair desse lugar comum aqui. Primeiro é que um elemento ele é igual a ele mesmo, certo? Isso aqui é bem fácil. A é igual a A. O elemento, um exemplo, se nesse grupo tiver o elemento 2, 2 é igual a 2.
Tranquilo? Outra regra que a gente conhece do elemento inverso. Quando a gente opera um número com seu inverso, tem que dar igual ao elemento neutro. E é assim que a gente justifica a existência de um elemento inverso em um grupo. Então, um número, né, um elemento qualquer de um grupo, operado com o seu inverso, tem que dar o elemento neutro, certo? E, por fim, essa é a característica principal que a gente precisa ter para sair daqui. Por quê? Porque a gente precisa ter a noção de que um número, né, um elemento qualquer, se ele for igual ao inverso de outro elemento, então se A é igual ao inverso de B, significa dizer que A operado com B tem que dar o elemento neutro, pela propriedade do elemento neutro que a gente viu aqui em cima. Tá? Então, se eu tenho que A é igual ao inverso de B, se A é igual ao inverso de um determinado número, se eu operar A com B, é igual ao elemento neutro. Vou dar um exemplo. Na verdade, eu vou dar dois exemplos, tanto para multiplicação quanto para adição. Vejam só como acontece. Digamos que o A seja igual ao inverso de B. Para uma multiplicação usual, para uma multiplicação comum, digamos que a 3 seja igual a 3. Vamos chamar A, né? 3 de A, então ó, A igual a 3 e B igual a 1/3. Porque aqui eu estou igualando ao inverso, certo? Então o inverso de B, que é 1/3, é 3. Eu posso dizer que isso aqui está correto? Posso. Então A é igual ao inverso de B. A é 3, B é 1/3, então A é igual ao inverso de B. Então eu posso justificar que quando eu operar A com B, eu vou ter o elemento neutro, certo? Vamos lá. A gente tem que quando eu operar A com B, eu tenho que ter o elemento neutro. Quem é A? 3. Quem é, operado, a operação que eu estou utilizando é a multiplicação agora. Operado com B, que é 1/3, tem que dar o elemento neutro. Então 3 vezes 1, 3, dividido por 3, 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Fazendo com a adição agora, acho que eu vou utilizar os mesmos elementos. Na verdade, eu não posso utilizar os mesmos elementos, né? Para adição eu tenho que mudar. O elemento neutro na adição é sempre 0. Então vamos dizer que A é igual ao inverso de B. Vamos utilizar, nesse caso, A como sendo 2, tá? Um exemplo qualquer. A igual a 2 e B igual a menos 2. Veja o que vai acontecer. Eu tenho que A, que é 2, é igual ao inverso de B, né? O inverso de B é quem? Se B é menos 2, o inverso de B é 2. Positivo. Certo? Tranquilo? Estou utilizando a operação de adição. Então o inverso é só a gente trocar o sinal, basicamente. E vamos para a operação em si. Ó. Eu tenho que operar A com B e tem que dar um elemento neutro. A é o 2 operado com B. Quem é B? B é menos 2. Ó. Operado com menos 2 tem que dar o elemento neutro. E o elemento neutro na adição é 0. Essa operação é a soma. Então A somado mais com menos, né? Essa soma aqui, ó, só vou apagar. Não, a soma mais com menos é menos. 2 menos 2 igual a 0. Então a propriedade que a gente estabeleceu aqui é a seguinte. Se eu tenho A que é igual ao inverso de B, então A operado com B tem que dar o elemento neutro. Pois bem, partindo daí desse raciocínio, a gente vai ter que justificar o seguinte agora. Digamos que esse x operado com y seja o B e esse inverso de x operado com o inverso de y seja o A. O que é que eu vou ter agora? Se eu tenho igual que A, né? Eu tenho que A é igual ao inverso de B. Quando eu operar A com B, eu tenho que ter o elemento neutro, tá? Então, só simplificando, só deixando explícito aqui o que é que eu estou chamando. Eu estou chamando x inverso operado com y inverso de A e x operado com y de B. É isso que eu estou chamando, tá? Deixa eu ver se está dando para vocês verem aí. Dá, tá um pouco pequenininho, mas dá para ver. Perdão, eu descobri há alguns minutos que está travando um pouco o vídeo, não sei o que aconteceu com o computador, mas vamos seguindo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter que, se eu tenho que A é igual ao inverso de B, eu estou chamando B de x operado com y, então eu vou operar agora A com B e eu tenho que ter o elemento neutro. Então eu vou operar o seguinte, eu vou operar x inverso com y inverso
isso aqui operado com o A, operado com o B, que é x, y, tem que ser igual ao elemento neutro. Vamos ver se a gente consegue bater aí. Aí é aqui que a gente chega na nossa inconsistência dessa questão, né? Qual é a inconsistência que a gente tem? A gente não conseguiria sair daqui se não fosse duas coisas. Primeira coisa, aqui a gente não tem como sair, se a gente não tivesse duas informações diferentes na questão. Então a questão ela está com um probleminha, digamos que ela está com um erro. Primeiro, ou essa questão teria que informar que esse grupo aqui é um grupo abeliano, que é justamente o que eu vou utilizar para poder sair, porque eu vou querer utilizar a comutatividade, a propriedade comutativa, eu vou utilizar. E eu só posso utilizar a comutativa se ele me informar que é um grupo abeliano, certo? Ou esses dois termos aqui deveriam vir trocados, tá? Veria o y' aqui e o x' aqui. Eu não posso trocar isso, se eu não justificar que é comutativo, que obedece à propriedade da comutatividade. Então, por correto, ou teria que informar que o grupo é abeliano, ou esses elementos deveriam vir trocados. Porque, por via de regra, x operado com y, o inverso disso tem que ser o inverso de y operado com o inverso de x. Certo? Mas vamos seguir levando em consideração que esse grupo ele seja um grupo abeliano. E aí sim, se é abeliano, ele obedece às propriedades da associatividade, elemento neutro, elemento inverso, e comutatividade, que é a quarta propriedade. Então, chamando ele de abeliano, a primeira propriedade que eu vou estabelecer, e agora só desenvolvendo essa parte aqui, ó, no final eu tenho que ter que isso é igual ao elemento neutro, né? Então vamos desenvolver ele. A princípio, eu vou utilizar a comutatividade, e a comutatividade ela nos informa que não importa a ordem das operações. A comutatividade, se vocês se lembram, ó, a comutatividade ela diz que A operado com B, pode estar entre parênteses ou não, é igual a B operado com A, tá? Comutatividade, certo? Então eu vou utilizar essa característica, para quê? Para juntar os elementos que eu quero, e vocês vão ver onde é que eu vou chegar. Distribuindo isso aqui, eu vou continuar ó, com x' operado com y', e agora sim, ó, eu vou operar com, só invertendo aqui, eu vou ficar com y operado com x, certo? Só fiz trocar, utilizando a comutatividade. Utilizando a própria comutatividade, eu também vou, não, nesse caso aqui já foi, né? A comutatividade eu já utilizei. O que eu vou utilizar agora é a próxima característica, que é a da associatividade. Lembra que a associatividade, ela fala o seguinte, ó, A operado com B operado com C é igual a A operado com B primeiro, né, dentro de parênteses. Veja que a ordem, ela não importa na associatividade. Então eu posso tirar esses parênteses daqui e operar quem eu quiser por prioridade, tá? Pela associatividade agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou deixar esse x' aqui fora, vou pegar esse y' botar dentro do parêntese, vou pegar esse y, botar dentro do parêntese também e vou deixar esse x fora. Vê o que vai acontecer. Eu tenho que y operado com y' é igual a gente já viu lá, ó, qualquer elemento operado com seu inverso, y operado com seu inverso, é igual ao elemento neutro. Então eu tenho que isso aqui é igual ao elemento neutro. Logo ficaria assim, ó, x inverso, x' operado com, isso aqui vai dar o elemento neutro, operado com x, tá? Uma coisa interessante é que isso aqui não me serve de nada, esse elemento neutro, porque com quem eu operar vai dar o próprio elemento. Isso aqui é como se fosse na multiplicação, é como se fosse 1, e na soma é como se fosse 0. Não muda nada. Então ele pode sair daqui já. Por final, eu ficaria com x inverso operado com x. Se eu tenho qualquer número operado com o seu inverso, por via de regra, de novo, eu tenho que é igual ao elemento neutro. Logo, eu consigo provar que se eu operei A com B deu o elemento neutro, então sim, A é igual ao inverso de B. Certo? Show de bola? Vamos para a quarta questão. Bom, e para terminar na quarta questão, a gente vai tentar só justificar que tendo um conjunto, né, dos números inteiros, conjunto Z, dotado da operação da adição,
mostrar que o conjunto 2z, então 2, qualquer número inteiro, pertence ao conjunto dos números inteiros. E ele ainda informa mais, ele ainda informa que cujos elementos são múltiplos de 2. Então assim, ele deixa escancarado que esse 2z realmente é uma multiplicação, essa aqui da frente, tá? Eu estou multiplicando qualquer elemento inteiro do conjunto de z por 2 e para provar que ele pertence ao grupo Z. Chamou Z de grupo com essa operação e perguntou se esse conjunto aqui ele é subgrupo de Z. Então vamos lá. Por lógica, a gente já tem pré-estabelecida a noção que o conjunto dos números inteiros eles fazem parte dos números pares e números ímpares, e qualquer número que eu multiplique por 2 vai ser um número par. Então, os números pares eles são um subconjunto, um subgrupo dos números inteiros. Tá? Então, assim, por lógica, a gente já poderia afirmar. Porém, para a gente provar, a gente sabe que para a gente provar se é grupo, a gente precisa obedecer algumas características, né? E se eu não me engano, ele pede para informar se é realmente grupo. Ó. Considere que o subconjunto é um subgrupo, ou seja, que é um grupo que está dentro do grupo. Tá? Subgrupo nada mais é do que a mesma notação, mesma noção de conjunto. Tá? Subconjunto é um conjunto que está dentro de outro conjunto. E um subgrupo é um grupo que está dentro de outro grupo. Então a gente precisa afirmar que isso aqui é um subgrupo disso aqui. Como é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, as duas características principais, né, as duas propriedades principais. A primeira, é um grupo não vazio, tá? Posso afirmar que é não vazio? Posso. Tem todos os números pares, né? Todos os múltiplos de 2, então é um conjunto não vazio, certeza que é um conjunto não vazio. Segunda propriedade fundamental é se obedece à regra do fechamento. O que é a regra do fechamento? É se eu operar um elemento com outro, eu vou ter, a partir da operação, eu vou ter um elemento, o terceiro elemento, ele faz parte do grupo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele comprova que é a mesma operação. Demonstra que o subconjunto 2z é um subgrupo de z. Bom, acredito eu que seja com a mesma operação, que é com a operação de adição. Ele não informa qual é a operação, mas acredito que seja com a operação de adição também. Se eu fizer a adição de qualquer elemento, tá? 2z, com qualquer outro elemento 2z, dois elementos pares, eu vou ter um elemento par, essa é a propriedade fundamental. Né? A gente sabe que par mais par é um número par. Então, todo elemento que eu fizer, né, que eu operar um com o outro, eu vou ter um terceiro elemento que faz parte desse conjunto. Então, fechamento sim, ok. Fechamento, ela é uma propriedade que está ok nesse subgrupo. Né? Então, beleza. As duas fundamentais já foi. Aí, o que é que eu faço? Eu vou para as minhas propriedades secundárias. Né? Eu vou para a primeira delas, a associatividade. Sabendo que a associatividade, ela nada mais é do que eu operar três elementos em ordens distintas. Né? Ela é basicamente isso aqui. Ó. A operado com B, operado com C, dando prioridade a B e C. É a mesma coisa que dá prioridade a A e B. Como é que eu posso justificar isso tratando-se de números pares? Eu posso dizer que A, B e C são nada mais nada menos do que ó, A vai ser igual a um 2x, B vai ser igual a um 2y e C vai ser igual a um 2z, certo? Para justificar que, lembrando, justificar que x, y e z são números inteiros, tá? Porque eu estou tratando do conjunto dos números inteiros. Então, x, y e z são números inteiros e 2x, 2y e 2z fazem parte do subgrupo, que a gente está tentando provar que é um subgrupo, mas fazem parte do subconjunto 2z, tá? Duas vezes qualquer inteiro. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, só justificando, para ficar bem claro, 2x operado com 2y operado com 2z tem que ser igual a 2x operado com 2y e depois operado com 2z, sabendo que a operação usual é a adição, então 2x mais, entre parênteses, 2y mais 2z, e aí eu não vou nem desenvolver,
Porque a gente sabe que isso aqui vai dar igual. Então a gente já pode pular. A gente sabe que isso aqui no final, os dois lados, se você quiser provar aí, vai dar 2x mais y mais y. Os dois lados vão dar isso aí, tá? Então, beleza. Regra da associatividade. Ok. Segundo ponto, elemento neutro. Será que a gente tem um elemento neutro aí? O elemento neutro pede que se a gente operar qualquer elemento com o elemento neutro ao próprio A, certo? E se A operado com o elemento neutro tem que ser igual ao próprio A e a operação que a gente está utilizando é a soma, então, só substituindo, A operado com o elemento neutro tem que ser igual ao próprio A, elemento neutro é igual a A menos A, o que eu poderia já substituir, né? Eu poderia dizer que o A é 2x, se eu quisesse eu poderia já trocar aqui, ó, chamando A de 2x, eu teria que o elemento neutro é igual a 2x menos 2x, elemento neutro igual a 0. E aí, com certeza, eu consigo justificar que o 0 faz parte desse subconjunto, né? O 0, ele nada mais é do que 2 vezes o elemento inteiro, que é, qual é o elemento inteiro? 0, né? 2 vezes 0 dá 0. Então o 0 faz parte desse conjunto, faz parte desse conjunto. Ele é um número inteiro. E por último, vou vir para cá, tá? Para provar a existência do inverso. A existência do inverso está totalmente associada à existência do elemento neutro. Por quê? Porque para eu provar que existe o elemento inverso, eu preciso dizer que eu vou operar um determinado A com o seu inverso e o resultado vai ser o elemento neutro. O que é que acontece aqui? Eu posso utilizar A, B ou C, tanto faz. Nesse caso eu estou utilizando sempre A, eu vou usar 2x, se você quiser usar B é 2y, C 2z, não faz diferença. Aí eu vou ter, ó, no lugar de A, 2x, essa operação, nesse caso é a da soma, operado com A inverso, tem que ser igual ao elemento neutro, que a gente calculou aqui que é o elemento neutro igual a 0. Certo? O que é que vai acontecer? Ó? A inverso é igual a menos 2x, e aí a única dificuldade que a gente tem, se você tiver uma dificuldade com essa observação, é justificar que esse menos 2x ele faz parte desse subconjunto aqui. Mas fica bem claro. Sabe como é que a gente justifica? Prestem bem atenção. A gente quer um elemento que seja múltiplo de 2, que é o caso aqui, né? Então a gente poderia reescrever isso aqui como sendo 2 multiplicando menos x. Portanto, está bem parecido com o que eu quero. Eu consigo provar que o menos x ele faz parte do conjunto dos números inteiros, tá? Sabendo que eu já utilizei dessa notação aqui, ó, dessa descrição aqui, x, y, z, supondo que eles façam parte dos números inteiros, tá? Então, x faz parte do número inteiro, ele só é um número negativo, um inteiro negativo, e um inteiro negativo multiplicado por 2 também faz parte do subconjunto, que agora eu consigo provar que é subgrupo, 2 inteiros, né? 2 multiplicado por qualquer elemento inteiro. Então, assim a gente consegue provar que é um subconjunto que também pode ser chamado de subgrupo, porque obedece conjunto não vazio, é um conjunto não vazio, obedece fechamento e segue as propriedades da associatividade do elemento neutro e do elemento inverso, certo? Nos vemos agora no próximo vídeo, que é o vídeo resolvendo as questões da atividade semanal 3. Até lá!